Bom dia, com alegria. O sol está voltando, choveu muito essa noite. Nós estamos aqui, firmes e fortes. Dia 151 dias lendo. E hoje nós vamos fechar o capítulo 7. Bom dia, Adri. Muito bem-vinda, querida. Bom dia. Bom dia, meu amor, entrando também. Bom dia. Coraçõezinhos, foguinhos. Então, hoje nós vamos fechar o capítulo 7. Foram 29 versos. Foram versos que não ofereceram respostas fáceis, mas elas nos ofereceram lucidez. Simone linda, bom dia, querida. Bom dia. Então, estamos encerrando o capítulo 7. Hoje vou fazer um fechamento. Ótimo dia para todos nós. Porque a ideia do fechamento é um rito de passagem, né? Não é que termina um capítulo, começamos outro assim. Não. A gente vai fazer um resumo do que aconteceu nesse capítulo 7 e para que esse resumo nos prepare para o capítulo 8 que vem a seguir, porque é tudo uma sequência. O Salomão tem um jeito seco assim de contar, né? de escrever. Tem que pensar que isso foi escrito há 3.000 anos, mas mesmo assim eu sinto a necessidade desse fecha uma porta e abre-se outra. O que virá nessa outra? Muita lucidez, com certeza. Então, nesse capítulo 7, vou repetir, nós lemos 29 versos do rei Salomão. E foram versos que não ofereceram respostas fáceis. Ele não estava meiguinho, ele não estava assim pegando a gente no colo, muito pelo contrário. Mas ele estava nos dando lucidez, clareza, né? Ele nos conduziu para um território muito exigente, o território da maturidade emocional, né? Da aceitação dos nossos limites. Deixa eu até aqui. Da queda das idealizações, né? Que a gente idealiza, tal coisa vai ser maravilhosa, e é uma fantasia, uma ilusão, né? E então ele nos levou ao encontro da realidade como ela é, a realidade. Então, ao longo do capítulo 7, a gente aprendeu que a vida não se organiza pela lógica do justo ou do injusto, né? Nem pelo mérito, nem pela promessa de controle, não é por aí. Aprendemos que a sabedoria nasce quando a gente para de lutar contra aquilo que é. Isso é sabedoria, quando a gente para de lutar contra aquilo que é. Começamos a habitar a vida com mais sobriedade, humildade, presença. Então, o capítulo 7 para mim foi um treino para a vida adulta. Isso é ser adulto, né? Não tem ilusão, é o que é, né? É um convite para a gente sair dos extremos, né? Uma alegria extrema, uma tristeza extrema. Sair das ilusões, sair das fantasias e entrar no meio, né? O lugar onde a vida realmente acontece. Eu sinto que Salomão, com esse capítulo, nos tirou da infância espiritual, né? Nos afastou da ideia de que a vida vai ser justa, tudo vai dar certo, que o bem sempre vai ser recompensado, que o esforço garante os resultados. Tudo isso que a gente ouviu a vida inteira. Que a intenção nos protege do sofrimento. A intenção era boa, né? Eu acho que o capítulo 7 foi um antídoto contra a ingenuidade, né? A gente, com o capítulo 7, deixou de ser ingênuo. E, ao mesmo tempo, foi um convite à sobriedade amorosa, com amor, né? Abrir o nosso coração para aquilo que é, sem julgamento. A gente aprendeu que nem tudo melhora, né?
nem tudo se resolve, nem tudo se explica, né? Ainda assim, a vida continua pedindo a nossa presença, né? Então, esse capítulo nos ensinou que a gente não precisa adoecer para salvar a vida. Vou dar um jeito, vou corrigir o que está torto, né? Não tem como salvar a vida da sua própria imperfeição. A vida é imperfeita. Foi isso que eu aprendi com Salomão nesse capítulo. Não tem perfeição, né? Imagina, a gente sempre fala, vai melhorar. Sei lá, talvez não, né? Vai se resolver, talvez não. Não dá para explicar tudo. Tem coisas que acontecem que não dá para explicar, né? Mas seguimos aqui com presença, né? Então, eu acho que é uma entrada na maturidade, né? Então, do ponto de vista sistêmico, o capítulo 7 foi quase um mapa de passagem. Por isso que eu estou sentindo essa necessidade de fechamento, porque foi muito forte o capítulo 7, muito transformador. Então, é como se fosse um mapa de passagem da criança ferida, né, para o adulto interno, assumir o nosso lugar de adultos, né? Simone está dizendo, muito bom ouvir tudo isso. Que bom, Simone. Muito bom. Eu senti a necessidade de não ir para o capítulo 8 diretamente, porque o capítulo 7 foi realmente muito revelador para mim. A gente falou de aceitar os limites, a gente falou de reconhecer as perdas, a gente compreender que nem tudo vai dar para consertar. Nem tudo. E ainda assim, a vida é boa. Pode ser boa. Ainda assim. Então, do ponto de vista sistêmico, Salomão nos ensinou uma coisa muito preciosa, que quem não aceita a realidade como ela é, paga com sofrimento. Quando a gente não aceita a realidade como ela é, a gente sofre. Mas quem aceita a realidade como ela é, ganha força. Sistemicamente. Aqui a maturidade não é resignação, não é que a gente vai se resignar com o que é, mas é um alinhamento. A partir daquilo que é, eu tomo as minhas ações. Não a partir da ilusão daquilo que vai virar e aí eu fico parada, não faço absolutamente nada, porque tenho a ilusão de que algo vai acontecer. Não, é aqui e agora. Ele está nos ensinando a viver no aqui e agora. É aqui e agora. E é isso que é. Como é que eu vou lidar com isso que está acontecendo agora? Temos um problema, temos um conflito, temos uma dificuldade agora. Então, como é que eu lido com ela agora? Né? Eu acho que o capítulo 7, do ponto de vista sistêmico, é um ritual de passagem, né? Ele nos tira do idealismo infantil, né? Isso é infantil, né? Da nossa expectativa de reparação, da fantasia de que o amor corrige tudo. O amor vai... Não. Da esperança inconsciente de que alguém vai vir nos salvar. E ele nos leva para o adulto. O adulto diz o quê? É assim. E mesmo assim, eu sigo. Então, repetindo aqui, fazendo um resumo, né? Falamos de limites, falamos de perdas irreversíveis, né? Falamos de injustiças que não vão ser compensadas e falamos principalmente de escolhas que carregam consequências, né? A gente tem que ter noção de que as nossas escolhas têm consequência. Então, na linguagem sistêmica, o que é isso? É tomar a vida como ela veio, sem exigir que a vida seja melhor do que ela é ou do que ela foi. Quando a gente não aceita a vida, a gente adoece. Adoece no corpo, adoece os vínculos, adoece os projetos, adoece na alma. Então, o que o Salomão nos ensinou no capítulo 7
é que resistir à realidade, resistir àquilo que é, custa mais caro do que aceitar. O que vocês acham? Simone está dizendo paz para a alma. Tá calor. Como foi a visão filosófica do capítulo 7, né? A gente caminhou ao lado de pensadores que já falavam disso há séculos, né? Os estoicos, eu trouxe os estoicos. A gente aprendeu com eles que a gente não controla os acontecimentos. Com os estoicos a gente aprendeu que a gente não controla os acontecimentos. Com Spinoza, a gente revisou a ideia da liberdade e que a liberdade é compreensão da realidade. Quando você compreende a realidade, isso é liberdade, né? Paulo está dizendo, resumo precioso que coloca a luz onde as ilusões imperavam. Obrigada, amor. É isso, né? Então, Spinoza, né? Está nos ensinando que a liberdade é quando a gente compreende a realidade. Não negamos a realidade. Isso é liberdade. Olha só, porque a gente ouve o termo liberdade, a gente acha, vou sair daí por aí pelada, correndo. Isso é liberdade. Não, isso é infantilidade. Também falamos de Jung, né? Quando ele toca na sombra, na ambivalência humana, na impossibilidade de sermos bons o tempo todo. A gente não tem condições de ser bom o tempo inteiro. Olha só o que Jung nos traz. Mas mesmo assim, não sendo bons o tempo inteiro, somos íntegros. Temos dignidade. Então, eu acho que o capítulo 7 nos afastou da ingenuidade e nos aproximou da sabedoria possível. Não é plena, é possível. Aquilo que é possível. E também, na visão literária, sem romantização, esse capítulo dialogou com autores que tiveram a coragem de olhar para a vida sem maquiagem, sem filtro. Autores, né, escritores que mostraram personagens imperfeitos, personagens cansados, contraditórios e profundamente humanos. Né? Esses autores mostraram isso. Bom dia, Regiane. Bom dia, querida. Personagens que erraram, personagens que fracassam, né? Personagens que amadurecem tarde, só no final da vida, perdem pessoas, teve muito assim também, perdem sonhos, mas mesmo assim seguem vivendo, né? Então, a literatura que não prometeu final feliz, ela prometeu verdade. Então, caminhou junto com Salomão, sem cinismo, sem romantização, sem desespero, né? Isso foi bem legal na literatura. E os filmes também, tivemos filmes incríveis quando cai a ficha, né? Filmes que caíram a ficha, visitaram, são filmes que tocaram profundamente no que Salomão estava falando. Eu pude trazer filmes que expressavam aquilo que Salomão estava nos dizendo. Eu achei assim, pelo menos, né? No momento em que a vida quebra ilusões, né? Mas oferece algo sólido no lugar, né? Não é que quebra ilusão e você cai no precipício, cai no abismo, não. Quebra ilusão, mas oferece algo sólido. Histórias de personagens que conquistaram muito e ainda assim se sentiam vazios, né? Personagens que seguiram o roteiro que era esperado para eles e se perderam, né? Personagens que precisaram encarar frustrações para finalmente amadurecer. Filmes incríveis, né? Então, o cinema nos ajudou a sentir no corpo e na emoção aquilo que Salomão escreve com palavras sóbrias, secas, né? Eu acho que foi um grande capítulo 7. O que vocês acham?
Eu já vi alguns comentários aqui. Deia, bom dia, querida. Estamos quase entrando na meditação. Antes da gente começar a meditação, estava fechando o capítulo 7, dando um resumo do que eu senti dele. Espero que vocês tenham sentido igual. Eu acho que eu amadureci muito. É para eu ler o que você escreveu, Paulo? Ele está falando que ele anda fazendo... O Paulo escreveu assim: ando fazendo a relação das canalices que já cometi. Ninguém é bom o tempo inteiro, é isso aí. Não é tão extensa a lista, né? Mas também não é de jogar fora. É isso aí. Ninguém é totalmente bom, mas a gente é íntegro, né? Tem dignidade. A gente veio aqui para um bom propósito, apesar de vez em quando pisar no tomate, faz parte. Então, essa live vai ficar gravada para quem entrou no meio da live. Você pode assistir assim que terminar, ela sobe. Você também pode receber a transcrição da live no grupo do WhatsApp, Comunidade do Rei Salomão. Se você ainda não faz parte, me fala eu quero, me fala que eu te ponho para dentro, né? Eu te incluo no grupo e você já recebe a partir de hoje essa inscrição. E principalmente, gente, compartilha com os amigos. Oi, Jusilene. Compartilha, chama mais pessoas para caminharem com a gente. O intuito é que isso, conhecimento do Rei Salomão e desses escritores e filósofos, chegue a mais pessoas, né? Essa é a nossa compensação, que mais pessoas se alimentem desse fruto maravilhoso que o Salomão está nos dando, né? Ok, quem entrou agora, estamos indo para a meditação. Vamos fechar os olhos por um instante, solta o ar, inspira em 4, segura 2 e solta em 6. Solta pela boca. Mais uma vez. Solta pela boca. Continua de olhos fechados e permite que tudo que foi visto, tudo que foi sentido, tudo que foi compreendido nesse capítulo tenha um lugar dentro de você. Tenha um lugar. É como se você estivesse colocando todo esse aprendizado dentro de um livro. E você fecha esse livro com muito cuidado. Não porque terminou, mas porque esse capítulo foi integrado. Passou a ser seu. Se fizer sentido, diz assim: eu honro o que eu aprendi. Eu honro o que eu aprendi. Solto o que não preciso mais. Solto, deixo ir o que não preciso mais. Estou pronto, estou pronta para um novo olhar. Sente no corpo. Quando um ciclo se fecha bem, o próximo ciclo se abre com leveza. O capítulo 7 nos ensinou a viver com mais chão. E o capítulo 8? O capítulo 8 vai nos convidar a olhar para a forma que a gente se posiciona no mundo. Como é que a gente se posiciona diante do poder? Como é que a gente se posiciona diante da autoridade? Como é que a gente se posiciona diante das hierarquias? É muito sistêmico o capítulo 8. Das escolhas e das responsabilidades. Como a gente se posiciona, né? Então, o capítulo 7 foi sobre amadurecer por dentro, né? O capítulo 8 vai ser sobre
sustentar esse adulto que a gente se tornou, esse adulto real. Então, somos adultos, assumimos, né, essa nossa posição, deixamos de ser crianças, e agora como é que a gente sustenta essa força? Amanhã é o dia 31, a gente vai abrir o capítulo novo com esse tema, com esse novo tema, né? Capítulo 8, um novo campo, né? Com mais clareza, menos ilusão e a mesma honestidade de sempre. Então, seguimos juntos, com calma, com sentido. Amanhã é o último dia do ano, não coincidiu, seria muito legal se esse fechamento fosse amanhã, né? No último dia do ano, mas não foi. Foi hoje, dia 30, amanhã começamos o capítulo 8, verso 1. Estamos juntos e no dia 1º de janeiro eu não vou fazer live porque ninguém é de ferro, não tem condições de dormir, sei lá que horas que a gente vai dormir no dia 31. E todos vocês também, ninguém vai acordar de manhã no dia 1º. Mas eu volto no dia 2, tá bom? Nos vemos amanhã. Um beijo carinhoso, tenha um dia maravilhoso. Lembrando que a presença, lembrando que estamos presentes. Bom dia.